antigamente, né, há alguns anos atrás, a gente exercia advocacia, na grande maioria das vezes, dividia despesas dentro de uma salinha, cada um levava o seu computador, e assim a gente exercia a advocacia com alegria e felicidade, e só que sem pagar a tributação devida, porque era muito caro, né? Eu já posso falar nisso agora, porque já passaram todos os prazos de prescrição e decadência no direito tributário, então agora eu posso falar que eu atuei de forma informal, porque naquela época era o que se podia fazer quando se estava iniciando, né? Hoje, com o Simples Nacional, abarcando a advocacia, também com uma outra grande vitória da advocacia, que foi a criação da Sociedade Unipessoal de Advocacia, né? Tudo isso convergiu para que hoje a gente possa exercer a advocacia dentro da formalidade, desde o momento em que a gente vem aqui e recebe a nossa carteirinha nesse auditório. Bom, então, vou falar sobre a tributação de serviços jurídicos. Como vocês sabem, todo mundo sempre fala, né, na vida a gente tem só duas certezas. A primeira, vocês sabem qual é, né? Todos nós iremos para o lado de lá, né? E a outra certeza que a gente tem, logicamente, é de que a gente vai sempre ter muitos tributos para pagar. Bom, como eu falei para vocês provavelmente não lembram, mas a gente tem de impostos federais 6 impostos instituídos, estaduais 3 impostos instituídos, municipais 3, contribuições PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição previdenciária, patronal, Sistema S, salário educação, enfim, INCRA, FUNRURAL, SEBRAE, e tudo mais que a gente tem que pagar, né? Hoje em dia, então, a advocacia ela pode ser exercida de várias formas. A gente pode se organizar como advogado autônomo, né? Que era o que a gente fazia antigamente. A gente trabalhava como pessoa física, a gente, muitas vezes, dividia só a despesa dentro de uma salinha. Quanta gente aqui não fez isso, né? Cada um pegou uma mesinha, uma estação de trabalho, juntou o seu computador e dividia a despesa, né? Assim, a gente trabalhava como advogado autônomo. A gente pode também trabalhar como pessoa jurídica, que hoje é o que a maioria faz, né? Se junta com um colega de faculdade, com um amigo, e acaba, ou com um pai, ou com um irmão, e atua como pessoa jurídica, com um CNPJ, enfim, numa sociedade. E a terceira forma através da qual a gente pode, hoje, se organizar, é através da Sociedade Unipessoal de Advocacia, né? Que é vamos dizer assim, uma alteração relativamente recente, alguns de vocês até talvez nem saibam que exista, mas ela é equiparada à EIRELI, né, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Só que, como nós não somos empresa, né, nós não podíamos ter esse benefício da EIRELI e atuar como pessoa jurídica, sendo uma pessoa física. Hoje, isso virou uma realidade, desde, então, o ano de 2016. Tá? Bom, com relação ao advogado autônomo, a tributação dele, o advogado autônomo, né, como a gente falou, é aquele que trabalha sozinho. A tributação do advogado autônomo, ela, hoje em dia, se a gente colocar na ponta do lápis, ela é bem onerosa. Tá? Ela é bem onerosa por quê? Principalmente por causa do imposto sobre a renda pessoa física. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver qual é a principal diferença entre a tributação na pessoa física e na pessoa jurídica. Então, qual é a tributação incidente no exercício da advocacia como autônomo? Bom, a gente tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, imposto de competência municipal, né, que a gente vai ver que é pago no local onde a gente tem o nosso escritório, no local do estabelecimento prestador, onde a gente tem a nossa sede. Imposto sobre a renda da pessoa física, que a gente também vai falar daqui a pouquinho, que vai seguir aquela tabela progressiva, e a contribuição previdenciária de autônomo. Bom, quanto ao ISS, como eu falei para vocês, é o tributo de competência municipal, tá? E ele vai ser pago sempre onde a gente tem a sede da advocacia. Então, quem atua como autônomo e não está inscrito no Simples, né, vai ter que pagar o ISS aqui para Florianópolis, se tem a sede aqui em Florianópolis,
a última vez que eu verifiquei, a gente tinha verificado que estava, em média, nas cidades de Santa Catarina, em torno de R$ 750. Aqui em Florianópolis, é quase R$ 1.000, 960, 980, uma coisa assim, anual, né? O ISS a gente paga em quantia fixa, porque, para a profissão intelectual, ele é cobrado em quantia fixa, né, dependendo se é uma atividade em nível médio ou uma atividade em nível superior, vai mudar aí o valor. Mas, então, esse é o tributo que a gente paga para o município, né, uma vez por ano. Então, a gente apresenta uma declaração, a GIF, tá, e paga esse tributo para o município. Aliás, eu comecei a falar, esqueci de falar que eu não falo aqui em meu nome, né, eu estou falando aqui em nome da Comissão de Direito Tributário, da qual eu faço parte, né, esse é um estudo que a gente faz, que foi feito, inclusive, e dou os créditos também a todo um estudo que foi feito para montar uma cartilha que está no site da OAB. Tá? A cartilha da tributação do advogado está lá no site da OAB, elaborada pela comissão, pela doutora Patrícia Fogaça, Patrícia Soares e Vinícius Loss. Foram os 3 advogados encarregados em fazer essa cartilha, e ela está lá no site. Tá? Tudo que eu falar aqui para vocês está lá no site, nessa cartilha, é um PDF, vocês podem baixar. E lá, inclusive, tem muito mais detalhes com relação às obrigações acessórias, né, do direito tributário do advogado. Então, vai falar da declaração do Simples, vai falar da GIF, vai falar da escrituração contábil, que quem está sujeito ao lucro real, lucro presumido, tem que apresentar. Então, lá está bem mais detalhado. Tá? Então, todo mundo pode baixar lá, está à disposição, está no site da OAB, a cartilha da tributação do advogado. Tá? Então, o ISS, ele independe de onde eu vou atuar, né? Eu posso ter o meu escritório aqui em Florianópolis, eu tenho ações em Chapecó, em Biguaçu, em Palhoça, em Joinville, em Itajaí, pouco importa, né? O que importa é que a minha atividade, vamos dizer assim, a minha atividade intelectual, de uma maneira geral, ela será realizada em Florianópolis. Foi isso que o legislador idealizou, né, ao estabelecer que o tributo vai ser pago no local do estabelecimento prestador. Ok? Bom, aqui, no Imposto sobre a Renda Pessoa Física, para mim, é o que mais pega, né, no nosso abandono do exercício da advocacia como autônomo. Por quê, gente? Porque o Imposto sobre a Renda Pessoa Física é imposto de competência federal, é o imposto que a União mais arrecada, juntamente com o IPI, né? E qual é a problemática do Imposto sobre a Renda Pessoa Física para o autônomo? É que a gente se submete às alíquotas progressivas, né, que eu vou explicar daqui a pouquinho, para quem não se lembra como é que funciona. A Ludmila está aí ainda? Não? Saiu? Eu ia dizer que ela se lembra porque ela foi minha aluna. Se ela não lembrasse, ela ia levar um puxão de orelha. E a gente se sujeita àquela alíquota progressiva que chega num ponto, a gente tem a tributação de 27,5%, né, que é uma tributação bem significativa. Tá? Então, como é que vai funcionar essa tributação do autônomo? Bom, ele vai ter que fazer o Carnê-Leão. Tá? O Carnê-Leão, gente, tem um programinha que a gente baixa no site da Receita Federal, instala no computador e faz toda a escrituração, vamos dizer assim, né? A gente vai colocar ali no nosso livro caixa todas as nossas despesas e todas as nossas receitas. Por quê? As receitas, ou seja, tudo que a gente receber do exercício da advocacia, a gente vai colocar ali. Todas as despesas que tenham relação com o exercício da advocacia também. Então, é muito parecido com a nossa declaração de imposto de renda, onde a gente coloca tudo que a gente recebeu, né, e a gente coloca as despesas dedutíveis que a lei autoriza. Então, no Carnê-Leão é a mesma coisa. Eu vou pagar o meu imposto mensalmente através do Carnê-Leão, mas eu vou estar sujeito a essa escrituração do livro caixa. Então, no livro caixa, eu vou colocar todas as receitas e vou colocar todas as despesas que são dedutíveis. Só que elas têm que ter relação com o quê? Com a manutenção da fonte produtora da renda, né, que somos nós. Então, quando eu faço o meu livro caixa,
para pagar o meu imposto de renda no Carnê-Leão como autônomo, eu não posso colocar, por exemplo, a minha faxineira de casa, mas eu posso colocar a pessoa que me presta serviço de limpeza no escritório. Eu posso colocar o aluguel do escritório, eu posso colocar a conta de luz, eu posso colocar a compra de livros, né, aquisição de livros jurídicos. Então, tudo isso vai fazer com que a minha base de cálculo fique menor, né? Então, eu tenho que fazer toda a anotação no livro caixa e guardar a documentação. Porque, assim como a nossa declaração de imposto de renda, que a gente tem que guardar todos aqueles comprovantes de despesa dedutível, de médico, etc., né? De psicólogo, de plano de saúde, enfim, aqui também, né? No livro caixa do meu escritório, também tenho que guardar toda a documentação por 5 anos, ok? E sempre conta em 5 anos a partir do ano seguinte, daí não tem erro, tá? Do ano seguinte é o que vocês estão fazendo o livro caixa. Então, se eu estou fazendo aqui 2008, eu conto os 5 anos a partir de 2009, que é para não ter erro, tá? De interpretação quanto a questões de decadência, tá? Porque tem uma divergênciazinha aí entre o que a gente conta e entre o que a Receita Federal conta, tá? Muito bem. Falando do livro caixa, então, quais são as particularidades do livro caixa, né? Primeiramente, eu tenho que colocar todas as minhas receitas e eu acho que uns 2, 3 anos, todos os valores que eu recebo de pessoas físicas, eu tenho que colocar o CPF da pessoa física que me pagou. Tá? Então, isso é bem importante quando a gente vai fazer o recibo para um tomador de serviço nosso, que seja pessoa física, é importante a gente anotar o CPF, porque depois a gente vai ter que colocar o CPF dessa pessoa que nos pagou. Tá? O que mais que eu posso deduzir? Quer dizer, falei das receitas, agora das despesas. Remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício e os respectivos encargos trabalhistas e previdenciários, né? Então, a contribuição previdenciária da minha faxineira do escritório, eu posso colocar também como despesa dedutível. Despesas de custeio pagas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, como aluguel, luz, telefone, material de escritório, contratação de leitura dos diários oficiais, livros e periódicos jurídicos, pagamentos a escritórios contábeis, dentre outras despesas. Cursos, palestras, congressos que a gente participe, as inscrições, a gente também pode deduzir do livro caixa. Tá? Isso tudo que a gente conseguir deduzir é igual à nossa declaração de imposto de renda. Fica depois menos base de cálculo, menos tributo para pagar. Porque o que a gente tem que parar para pensar? Que o objetivo do imposto sobre a renda da pessoa física é tributar o acréscimo patrimonial, né? Ou seja, tudo aquilo que eu enriquei. Né? Se eu ganhei 20 mil mais 12 eu precisei gastar para manter a minha fonte produtora, o meu escritório, eu não enriquei os 20 mil, eu enriquei os 8 mil. Né? Então, isso tudo vai reduzindo aí o valor a pagar. Ok? Aqui, eu coloquei para vocês, ali embaixo é o link para o download do programa do Carnê-Leão, tá? Que eu vou pagar mensalmente, então, o meu imposto sobre a renda pessoa física, eu sendo autônomo. E aqui eu tenho as alíquotas, que são as alíquotas progressivas do imposto de renda. Tá? Então, funciona normal, como a declaração de imposto de renda, o Carnê-Leão, e eu vou fazendo os ajustes aí. O que é interessante nessa tabelinha, gente, é que a Receita Federal ela já faz o trabalho sujo para a gente, que é aquela parcela a deduzir. Tá? Então, como é que eu faço o cálculo? É super simples. Digamos que, no final, deu 8 mil que sobrou para mim. Onde é que está o 8 mil? O 8 mil está no acima de 4.664,68. Significa que todos os 8 mil eu vou tributar no 27,5%? Não. Eu vou tributar no 27,5% só o que passou de 4.664,58. Mas, para que a gente não precise ficar fazendo continha, o que sobrou de lá, pega o 8 mil, diminui o 4, pega o 4, diminui o 3.751, para a gente não ter que fazer essa conta, a Receita Federal já faz e já deixa lá no site essa tabelinha pronta. Tá? Então, sobrou 5 mil.
Beleza, eu ainda estou lá no 27,5. Multiplico 5.000 por 27,5 e deduzo 869,36. Assim, eu vou chegar no valor que eu tenho que pagar no meu Carnê-Leão. Tá? Fiz tudo isso, isso não me dispensa de apresentar a declaração de ajuste anual, tá? Lá em abril do ano seguinte. Eu também tenho que apresentar a declaração de ajuste anual. Por quê? Porque eu posso ter um imóvel alugado, que eu recebo renda, eu posso ter despesas dedutíveis da minha pessoa física, né? Enquanto gastos com instrução, gastos com dependente, gastos médicos, e aí eu vou colocar tudo isso lá na minha declaração de ajuste anual. Tá? Então, isso não, a utilização do Carnê-Leão e do livro caixa não me dispensa de apresentar a declaração de ajuste anual lá em abril, quando a gente tem que acertar as contas com o leão. Tá? Seguindo lá, então, como eu falei para vocês, né, colocar o CPF de cada cliente que for pessoa física, acabei de ver que está ali por pessoa física, tá? Então, informar o CPF de cada cliente que for pessoa física. Os recebimentos de pessoa jurídica estão sujeitos à retenção, né? Então, o que vai acontecer? Se eu, advogado autônomo, prestei serviços para uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica, por lei, vai ter que fazer a retenção do imposto de renda. Tá? Essa retenção de imposto de renda, eu vou ter que declarar lá na minha declaração de ajuste anual que eu tive a retenção, e se, no fim das contas, se verificar que, com as minhas despesas dedutíveis e com o que eu paguei no Carnê-Leão, eu paguei tributo a mais, aí eu vou ter direito àquela restituição do imposto de renda. Tá? Então, a gente sempre tem que guardar aquele informe de rendimentos que a pessoa jurídica que nos pagou nos entrega, porque, assim, de repente, lá na frente, a gente vai ter imposto não a pagar, mas imposto a restituir. Ok? E essas retenções feitas pelas pessoas jurídicas, elas não vão entrar no meu Carnê-Leão, porque eu já tive a retenção. Precatórios e RPVs recebidos da Justiça Federal têm retenção de 3%. Mesma coisa como se eu tivesse recebido de uma pessoa jurídica, de uma empresa que me contratou, eu autônomo. Né? Eu vou declarar lá na minha declaração de ajuste anual. Precatórios e RPVs recebidos na Justiça Estadual vão seguir a tabela progressiva que a gente viu anteriormente, né? Essa aqui, e também tudo que for recebido da Justiça Estadual vai estar sujeito à apresentação lá na declaração de ajuste anual, que é lá em abril. Tá? Todo mundo aqui tem certificado digital. Tá? Uma dica para vocês. Ponham no Google ICAC. Tá? No ICAC da Receita Federal, vocês entram lá, tem uma opção onde vocês podem ver todo mundo que declarou, que pagou o dinheiro para vocês. Tá? Isso é muito importante para bater na declaração de imposto de renda da pessoa física, declaração de ajuste anual, e ver se vocês não estão esquecendo de declarar nada. Esqueceu de declarar é malha fina. Tá? Muito bem. Quanto à contribuição previdenciária, o advogado autônomo é considerado contribuinte individual. E ele, sendo considerado como contribuinte individual, ele está sujeito à alíquota da contribuição previdenciária de 20%. Tá? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo que eu receber, eu vou ter que tirar 20%, né, para pagar a minha contribuição previdenciária, a não ser que eu chegue no teto. Né? A partir do momento que eu chego no teto, eu não preciso mais recolher contribuição previdenciária. Chegou no 1.129,16, não precisa mais recolher, porque daí chegou no teto. Tem gente que presta serviço para uma pessoa jurídica, que só essa pessoa jurídica já faz a retenção do teto, então não precisa recolher o restante, né, para, vamos dizer assim, complementar. Ok? Então, às vezes esse 11% que a pessoa jurídica me retém, dependendo do contrato, já dá mais do que o 1.129,16, e aí eu não preciso complementar. A complementação de 9% vai até o teto, até chegar ao teto. Tá? Chegou no teto, como diria minha mãe, o teto máximo. Né? Aí eu pergunto sempre para ela, mãe, tem piso mínimo? Ela diz, não, né?
Não tem, mãe. Então, não é teto máximo, é teto. Tá? Então, essa é a tributação do advogado autônomo, sujeitando-nos aos 27,5% de imposto de renda. É uma tributação bem excessiva, né? É uma tributação considerável. E aí temos a sociedade de advogados, que é a forma como a maioria de nós atua hoje na advocacia. Eu atuo assim como sociedade de advogados, né? Quais são as especificidades do exercício da advocacia através de uma sociedade de advogados? Bom, a gente atua como sociedade simples, né? Os nossos atos constitutivos e alterações contratuais estão sujeitas a arquivamento aqui na ordem, né? A gente não se sujeita à junta comercial, nem ao cartório de registro civil de pessoas jurídicas, então a gente arquiva nossos documentos aqui na ordem. Somos pessoa jurídica com CNPJ. Atuando como pessoa jurídica, nós temos 3 possibilidades de tributação diferentes. Lucro real, lucro presumido e o simples nacional. Tá? Optando pelo lucro real ou pelo lucro presumido, a gente tem especificidades, tanto no que diz respeito ao imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, como também PIS e COFINS. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E quanto ao simples nacional, também tem algumas especificidades, especialmente com relação ao ISS. Optar pelo simples hoje tem uma consequência bem grande no ISS. Tá? Então, quem está sujeito ao lucro real e quem, né, opta pelo lucro presumido, tem algumas especificidades quanto à tributação, mas, no geral, está sujeito a que tributos? Bom, ISS, né? INSS, contribuição previdenciária, tanto sobre o seu prolabore quanto como a sua folha de salários, né? Então, se eu tenho secretária, se eu tenho uma pessoa que faz faxina, enfim, né? Se eu tenho uma recepcionista, se eu tenho um financeiro, um contador interno, tudo isso vai na minha folha e está sujeito à contribuição previdenciária. Imposto sobre a renda pessoa jurídica, importante destacar, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho também, mas importante destacar que, por enquanto, eu gosto de dizer por enquanto, né? A distribuição de lucros não é tributada no imposto sobre a renda pessoa física, né? Então, o que isso quer dizer? Eu recebo as receitas pelo meu escritório, nele eu tributo o imposto sobre a renda pessoa jurídica e, a partir do momento em que eu apuro lucro, o resultado positivo, e eu vou dividir entre os sócios, essa divisão, essa distribuição de lucro, ela não é tributada no Brasil, desde 1996, e não sabemos até quando, tá? Porque está na pauta de quase todos os presidenciáveis, se vocês forem perceber, o início da volta da cobrança. O início da volta é bom, né? A volta da cobrança do imposto sobre a renda pessoa física sobre os dividendos, distribuições de lucro. Tá? E o PIS e COFINS também vai mudar, porque o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido vai mudar a forma de apuração, a alíquota é a mesma, e o PIS e a COFINS mudam não só a forma de apuração, mudam as alíquotas também. Tá? Então, vamos começar com o ISS. O ISS do optante do lucro real, do lucro presumido, vai ser igual ao do autônomo. Então, eu vou pagar pelo número de profissionais que eu tenho no escritório. Então, se aqui em Florianópolis o ISS é R$ 960 e eu tenho 10 advogados no escritório que são sócios, né, todos eles vão pagar os R$ 960. Então, vai dar uma despesa de R$ 9.600 ao ano. Ok? Também, mesmas especificidades lá do autônomo, pago aonde está a sede do escritório de advocacia. Tá? E é pago em quantia fixa, isso eu já mencionei. Ok? Que não foi, né? Para frente. Por que não foi? Por que não foi? Aqui, agora sim. Acho que eu sou muito baixinha. Vamos lá. Contribuição previdenciária, então. Sobre a contribuição previdenciária, a gente vai pagar, então, os 20% sobre a folha de salários. Na folha de salário vai entrar todo mundo que tem carteira assinada, né? E sobre o prolabore dos sócios. Tá?
A Receita Federal entendeu que os sócios de sociedades são considerados contribuintes individuais e eles estão sujeitos ao 20% sobre o seu prolabore. Vai pagar só os 11% se o prolabore for de um salário mínimo, e aí tem umas especificidades que não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, a grande maioria acaba escolhendo botar um prolabore fixo, por exemplo, R$1.000, e receber o resto de distribuição de lucro, né? Vocês não precisam, por exemplo, se o escritório sobrou R$60.000 e são 3 sócios, vocês vão distribuir 20 mil para cada um, né? Então, não coloquem esses 20 mil como prolabore, porque o prolabore é o salário do sócio. Então, vai ter meses que vocês não vão conseguir tirar 20 mil. Vai ter meses que vocês vão conseguir tirar 14, 12, 100, 10, 1, né? Tem meses que ninguém paga, né? Acontece. Então, coloquem como prolabore, normalmente, um salário mínimo, R$1.000, R$1.500. Lembrando que, quanto maior o prolabore, maior vai ser a contribuição previdenciária. Tá? E o resto façam como distribuição de lucros. Também observa o teto, né? E a distribuição de lucros, por enquanto, é isenta. Tá? Então, recapitulando, né? Recebi as receitas, vou apurar o lucro, daqui a pouco a gente vai ver, distribuir o lucro para os sócios. Essa distribuição de lucro para os sócios é isenta, e o que vai pagar a contribuição previdenciária é o prolabore. Prolabore é o salário do sócio, é o que ele recebe prolabore, por trabalhar. Ok? Aqui eu coloquei a solução de consulta da COSIT, que interpretou, a COSIT é um órgão da Receita Federal, que entendeu que os rendimentos do trabalho prestados pelos sócios está sujeito à contribuição previdenciária prevista no artigo 21 e no inciso 3 do artigo 22 das leis, da Lei 8212. Ou seja, ele está sujeito ao 20% patronal e ao 20% dele próprio. Tá? Cota patronal e cota empregado, vamos dizer assim. Tá? Então, tem que observar esse parecer da COSIT. Bom, vamos falar, então, sobre o lucro presumido. A grande maioria dos escritórios de advocacia opta pelo lucro presumido. Tá? Quer dizer, hoje em dia, a grande maioria dos escritórios de advocacia opta pelo simples. Tá? Mas nem sempre o simples é mais vantajoso. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que, algumas vezes, o simples não é mais tão vantajoso, principalmente agora com o aumento das alíquotas. Né? Ficou progressiva? Ficou. Mas, se a gente colocar na ponta do lápis, não está mais tão vantajoso assim. Então, o lucro presumido é para quem tem receita anual de até 78 milhões. Tá? Um dia eu quero estar fora do lucro presumido por excesso de receita. Este é o meu, né, meu objetivo de vida. Esse ano deu 80 milhões. Vou ter que sair do lucro presumido. Né? Quiçá, oxalá, isso aconteça com todos nós. Né? Então, como é que acontece com o lucro presumido, gente? Para quem tem receita anual de até 78 milhões, pode optar pelo lucro presumido. O que isso quer dizer? Igual o nosso imposto de renda pessoa física, que a gente tem aquele 20% de presunção de despesas dedutíveis, né, da declaração simplificada, aqui eu tenho uma presunção de lucro. Para eu não ter o trabalho de ficar calculando, a lei me dá essa possibilidade. Então, de tudo que eu ganho no meu escritório, presume-se que 32% é lucro. Tá? Esses percentuais variam de acordo com a atividade. Então, não é 32% para todo mundo, é 32% para prestador de serviço. Tá? Para comércio é 8%, tem coisa que é 16%, posto de gasolina é 1,6%, ou seja, não é regra. Tá? Peguei esses 32%. Vamos dizer que a minha receita mensal foi de 100 mil. Eu pego 32% desses 100 mil, 32 mil. É sobre esse 32 mil que eu vou aplicar o 15%. A alíquota não é de 32%, tá, gente? 32% é a presunção de lucro, tá? Sobre ela, eu aplico 15% de imposto de renda pessoa jurídica e de tudo que passar 20 mil por mês, eu tenho o adicional do imposto de renda, aí é mais 10%, tá? Então, nesse nosso exemplo, que deu 20 mil, deu 32 mil por mês, os 32 estariam sujeitos ao 15% e o 12, que passou do 20, estaria sujeito a mais 10. Tá?
Contribuição social sobre o lucro líquido vai seguir a mesma forma, 32% de presunção de lucro. Sobre essa presunção de lucro, eu aplico 9%. Essa não tem adicional, tá? PIS e COFINS cumulativos para quem é optante pelo lucro presumido, 3,65% da receita bruta, tá? Então, esses são a tributação do lucro presumido. Lucro real. O lucro real é para quem tem receita anual superior a 78 milhões ou por opção. O meu escritório de advocacia opta pelo lucro real. Nós temos uma receita anual de mais de 78 milhões? Não. Mas nós optamos pelo lucro real. Por quê? O escritório tem muita despesa. Botando na ponta do lápis, a gente viu que o nosso lucro é inferior a 32%. Se o nosso lucro é inferior a 32%, não tem por que a gente se submeter a uma tributação que nos faz presumir um lucro de 32%. Então, a gente botou na ponta do lápis e viu, nosso lucro é de 20%, a gente tem muita despesa. Então, vamos para o lucro real. E aí, a gente hoje é do lucro real, tá? Então, apura o lucro real, contabilidade. Tá? O contador pode fazer um chorinho e querer cobrar um pouquinho mais porque vai fazendo lucro real, tá? Porque é mais chatinho, mas não é muita diferença, não. 9% de contribuição social sobre o lucro líquido. E aqui eu estou sujeito ao PIS e COFINS não cumulativos. A alíquota é maior, 9,25%, mas eu posso apurar créditos de todos os insumos que forem necessários para a manutenção do escritório de advocacia. E a lei vai dizer o que eu posso escriturar como entrada apta à apuração de créditos. Tá? Então, eu aplico mesmo 9,25% das receitas, eu vou aplicar 9,25% das despesas que eu posso considerar como insumos para a minha atividade, faço o encontro de contas e pronto. E aí, pago o PIS e a COFINS. Tá? E aí, finalmente, a gente chega no Simples. Prometo que já estou acabando, já me levantaram a placa aqui, eu estou nervosa, mas eu vou ser rápida, E aí, a gente chega lá no Simples, passou direto. Simples Nacional, maioria de nós opta pelo Simples Nacional, pela facilidade. Então, receita anual de até R$ 4.800.000, deu uma aumentadinha aí ultimamente. Nós estamos incluídos no anexo 4 da Lei Complementar 123. Tá? O que isso quer dizer? Isso tem uma consequência que é nós não termos incluído no Simples a contribuição previdenciária patronal. Tá? O 20% sobre a folha, mesmo estando no Simples, a gente tem que pagar. Algumas atividades já estão incluídas na tabela a contribuição previdenciária patronal, que não é o nosso caso, porque o nosso caso é anexo 4. Tá? O Simples, a partir de 1º de janeiro de 2018, passou a ter alíquotas progressivas, então, de 4,5% até 33%, e ele é calculado de acordo com a minha receita nos últimos 12 meses. Então, para calcular o Simples, gente, eu não pego a minha receita do mês. Esse mês deu tanto, eu vou estar em tal alíquota. Não, eu tenho que pegar dos últimos 12 meses. Então, se eu estou em agosto, eu tenho que pegar as receitas de julho, junho, parará, somar dos últimos 12 meses para ver em que faixa da tabela eu vou ficar. Tá? Então, é uma tributação mais meio maldosinha, né? Porque leva em consideração os últimos 12 meses. O que está dentro? Imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS e ISS. O ISS representa em torno de entre 40% e 45% da alíquota do Simples. Tá? Tem a repartição lá no anexo 4, ao final lá, da lei complementar. E 20% sobre a folha está fora, como eu falei para vocês. Tá? A OAB enviou ofícios para o Poder Judiciário para não haver a retenção de tributos nos alvarás expedidos para pessoas jurídicas optantes do Simples. Por quê? Porque, se tiver retenção, gente, a gente não tem como compensar isso com o Simples. Tem que fazer um pedido eletrônico de restituição, é uma mão de obra. Então, a OAB fez, e a maioria dos tribunais está obedecendo a nossa sugestão, né? Obedecendo não, né? Mas atendendo a nossa sugestão de não fazer a retenção, tendo em vista que isso é prejudicial para o advogado. Tá? Aqui eu coloquei as faixas de alíquotas e progressivas e parcelas a deduzir. É igual ao imposto de renda pessoa física. Eu somo os meus últimos 12 meses, me acho na tabela, aplico o percentual, diminuo a parcela a deduzir.
achei o quanto eu tenho a pagar a título de simples, ok? Naquele arquivo que eu falei para vocês que está no site, tem todas as obrigações acessórias que quem está sujeito no simples tem que observar, ok? Então, isso está lá no anexo 4 também. Bom, que mais? Para terminar. O ISS, então, para quem está inscrito no Simples, está embutido na tabela, não vai pagar aquele por profissional. Tá? Os municípios podem criar ISS fixo para contribuintes que oferirem receita bruta de até 360 mil. Os municípios não estão fazendo isso, tá? Mas podem fazer. E a opção é irretratável em janeiro e vale para o ano todo. Se eu quiser mudar de ideia, eu posso ou preciso trocar tudo por uma caixa de fósforo? Não, pode mudar no ano seguinte. Aí pode ir para o lucro presumido ou para o lucro real. Tá? Já que o meu tempo acabou, eu vou passar a sociedade unipessoal, que era só para falar dessa novidade, mas vocês já devem estar sabendo. E aqui é só uma continha que eu fiz para mostrar que, por exemplo, para um escritório de advocacia que tem receita bruta anual de 3.600.000, que seriam 300 mil por mês, né, dependendo de quantos advogados são, isso é plenamente possível. Olha a diferença entre o simples e o lucro presumido. O simples dá 50 mil por mês e o lucro presumido 24. Então, nem sempre o lucro presumido é um vilão. Tá? Às vezes, o simples se torna mais oneroso. Ali, para as faixas iniciais, eu botei 360 mil ano e 180 mil ano, o simples ainda é bem mais vantajoso. Né? 2.000 para 2.400, segunda simulação 675 para 1.200, terceira simulação de 50 mil para 24 mil. Então, o simples fica mais oneroso nas alíquotas mais altas, tá? Para nós, prestadores de serviço. Então, sempre tem que fazer os cálculos. Tá? Se quiserem depois que eu ajude, eu tenho essas tabelinhas prontas, quem quiser pode me mandar um e-mail, né? Quiser bater um papo e trocar uma ideia, eu estou à disposição. Tá? Então, bom, meio corridinho, porque demorou mais do que eu imaginei, né? Mas era isso que eu queria trazer para vocês. Tá? Hoje em dia, a gente tem que optar pela formalidade, tá? Porque está mais barato, né? Ser formal do que ser informal. Queria agradecer de novo ao convite da Claudinha para falar aqui e me colocar à disposição de todos vocês, caso queiram conversar sobre alguma questão da tributação dos escritórios de advocacia. Muito obrigada.